Ok, chegamos num dos momentos que eu mais gosto do Plain English, a letra N, que é network. Network é como se fosse uma rede, desenvolvendo a sua rede de pessoas com quem você pode falar e conversar em inglês. Como eu disse, anos atrás não tinha essa questão na internet, não tinha pessoas com quem conversar além dos seus colegas de sala de aula e do professor. Aí foi surgindo a internet, MSN, bate-papo, as pessoas iam conversando, porém muitos alunos ficavam com receio. Eu não conheço a pessoa, como é que eu vou falar com ela, o que eu vou dizer? Outros até tentavam, mas não foi uma experiência legal. Então, como eu disse, temos a plataforma. Se você tem acesso à plataforma, já está incluso as aulas em grupo. Então você pode ir lá, ambiente seguro, conversar com os professores, todos nativos, e os outros alunos para treinar aquilo que você está aprendendo. Mas, mesmo assim, é importante que você desenvolva a sua rede de pessoas com quem você pode conversar. Eu, David, recomendo que você tenha pelo menos 12 pessoas na sua rede pessoal de pessoas para conversar em inglês. Your Personal English Network, ok? Então, quem são essas pessoas e de quem que elas são compostas, como é que você vai encontrá-las? Eu recomendo que você tenha 4 tipos de pessoas na sua rede. Primeiro, alunos, pessoas como você que estão estudando inglês, outros brasileiros. Outros alunos que não sejam brasileiros, que não falam português, isso é importante. Professores e tutores, pessoas que já aprenderam o idioma e podem te ajudar. E, obviamente, nativos, que é onde todo mundo quer chegar. Eu quero falar com pessoas nativas. Eu recomendo que você tenha umas 3 ou 4 pessoas na sua rede que sejam alunos brasileiros, pessoas com quem você pode conversar. Deixa eu voltar um pouquinho, essas 12 pessoas, é bom, por que 12? É bom explicar isso. Ponto bem lembrado, obrigado por me lembrar desse detalhe. Se você tiver apenas 1 ou 2 pessoas na sua rede, e você conversar com a mesma pessoa todo dia, ficar ligando para ela, o que vai acontecer? Ela vai te abusar, né? Vai dizer, eita, nossa, é o David ligando de novo. Então, você não quer ter só 1 ou 2 pessoas para conversar. É importante ter mais pessoas. Aí você pode ligar para umas 2 hoje, ligar para umas 2 amanhã, ligar para umas 2 no dia seguinte. Aí, conforme você vai criando mais intimidade, conhecendo a pessoa melhor, estreitando os laços, aí você pode falar com ela com mais frequência. Mas, se você falar com a pessoa apenas uma vez por mês, ela vai te esquecer, não vai lembrar de ti, vai esfriar o relacionamento. Então, recomendo que sejam umas 12 pessoas, porque aí você converse com todo mundo 1 ou 2, 3 vezes na semana, mas também não tanto para a pessoa abusar de ti. Então você vai observando, analisando como é que está desenvolvendo o seu relacionamento com a pessoa. Então vamos lá. 3 ou 4 pessoas brasileiras, porque um brasileiro, como ela fala português, ela pode te ajudar a tirar dúvidas. Se você quer dizer algo e não sabe como dizer aquilo, você pode perguntar, como é que eu digo isso? E a pessoa te explica em português como dizer, te explica o porquê, a regra. Então você compreende com mais facilidade, certo? Aí você tem outros alunos de inglês, mas que não falam português. Alunos japoneses, mexicanos, irlandeses, etc. Irlandês não, porque irlandês fala inglês já, né? Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, essas pessoas com quem você pode praticar o seu inglês, pessoas como você que também estão aprendendo, mas quando você fala com um brasileiro, você tem uma dúvida, ela te responde em português, vocês começam a falar em português e fogem do assunto, né, do inglês, e não estão mais praticando. E falando com outro aluno que não fala português, você vai ser forçado a se expressar com as palavras que você conhece em inglês. Você não sabe dizer que sua avó tem hepatite, você vai dizer a mãe da minha mãe está doente, ok? Então, mais ou menos nesse sentido. Então, isso é uma forma de te forçar a falar o idioma. Então, mais umas 3 ou 4 pessoas, alunos de outros países. Então, converse com um aluno brasileiro e um aluno de inglês de outro país todos os dias. E aí entra a questão do professor, né? Um tutor, alguém que já passou por essa experiência de ter aprendido
um profissional da área que entende as regras pode te explicar melhor. Às vezes eu estou estudando português, eu pergunto para o aluno, um amigo meu, né? Por que eu falo assim? Ele diz, não sei. Tipo assim, a diferença entre para e por. Por que eu digo, eu mandei a carta para ele, eu mandei a carta por ele. Eu entendo na minha cabeça como é que funciona. Eu mandei para ele, eu enviando é para. Eu enviando por ele, ele me entrega e eu envio por ele. Mas eu não sei as regras gramaticais. E se eu pergunto para a maioria dos meus amigos, eles não vão saber. Então tem que procurar um professor, letras português, alguém que realmente é estudado, sabe me explicar as regras e pode me dar o esforço nesse sentido. Então é nesse ponto que vai entrar o professor, o tutor, alguém que pode te explicar aquilo que a maioria das pessoas não sabem porque nunca estudaram. Elas aprenderam, né, como você, mas não sabem te explicar o porquê. Isso aí é especialmente importante quando chega no nível intermediário. Quando estiver iniciando, tudo é novo, é fácil, você vai mais usando, assimilando, pegando na prática. Mas quando chega no nível intermediário é aí que o bicho começa a pegar e você tem muitas dúvidas e quer entender o porquê de umas coisinhas que não fazem sentido no idioma. Então você tendo um professor, um tutor, alguém com quem você pode conversar, que pode te explicar as regras, isso pode te iluminar, né? Te ajudar a entender, clarear as coisas para você poder falar melhor, ser um aluno mais proficiente. E aí, quarto tipo de pessoa seria pessoas nativas, né? Pessoas que não sabem falar português, ou podem até saber, mas são pessoas nativas que quando você consegue entender o que ela está dizendo e ela consegue te entender, aí você sabe que o seu inglês está ficando bom, né? Então, se você tiver uns 4 alunos de inglês brasileiros e uns 4 pessoas e alunos de inglês não brasileiros que falam outro idioma, já são 8. Aí uns 2 professores, tutores, 10, e mais uns 2 nativos, 12 pessoas. Por isso que eu falo 12 pessoas. Aí você vai revezando, né? Conversando com um aluno de inglês brasileiro, um não brasileiro e um professor. No outro dia fala com outra pessoa brasileira, um outro aluno não brasileiro e um nativo. E aí você vai conversando e desenvolvendo essa rede de amizades, pessoas com quem você pode conversar. Isso é extremamente importante, porque se você ficar só no livro, né, como eu falei, o exemplo dos médicos, técnicos de informática que conseguem ler, tem um vocabulário imenso, entendem palavras que nem eu, né, entendo como professor nativo, aquelas palavras de medicina, técnicas complicadas, eles leem o texto e entendem tudo, mas na hora de eu falar com elas uma frase simples ou delas quererem se expressar, não conseguem, porque é uma habilidade, é como um cara ir na academia e malhar apenas o braço esquerdo, né? O que acontece? Ele vai malhando, o braço fica enorme, mas o outro braço que ele não malhou continua fino, como o meu, right? Ok, então é uma coisa que você precisa praticar, uma habilidade. O aluno diz, David, estou estudando há 3 anos, mas não consigo dizer nada. Porque não pratica, né? Tem que praticar, tem que ter esses relacionamentos e utilizar aquilo que você está aprendendo e estudando todos os dias. Lembre, temos a plataforma. Se você ficar com medo, com vergonha de sair, não sente a vontade de sair procurando pessoas ainda, então aproveite a plataforma, né? Professores nativos, alunos como você, ambiente seguro, pessoas para te ajudarem. Mas mesmo assim você pode sair à procura de pessoas com quem conversar, principalmente em redes sociais, né? Tem grupos de alunos de inglês, vamos conversar pelo WhatsApp, todo domingo, a meio-dia, o pessoal senta para conversar via Google Hangouts. Procure sites voltados para os seus hobbies, né? Você gosta de tocar o violão? Então vai para um site em inglês sobre o violão e converse lá com as pessoas. Obviamente não vai ser necessariamente via Skype a primeira vez, né? Vai teclando, batendo papo, vamos conversar aqui via Skype, eu te ajudo eu te ensino alguma coisa, como fazer um acorde e tal. Aí você vai ajudando ela e ela vai te ajudando. Tem também sites, pessoas nativas que querem aprender português. Então você ajuda ela a aprender inglês, ela te ajuda a aprender português, mas aí é um pouco mais difícil de encontrar pessoas nesse sentido. Não que não seja possível, mas eu sei porque quando eu estava aprendendo francês
acessei alguns desses sites e eu acho que assim, eu ficava com vergonha de falar com um desconhecido, elas talvez ficavam com vergonha de falar comigo, então era muito difícil achar alguém nativos que querem conversar no seu próprio idioma. Então, é uma forma, né? Mas realmente é uma coisa que você tem que ir desenvolvendo aquele relacionamento, desenvolver aquela amizade, criar aqueles laços para a pessoa se sentir segura, para você se sentir confortável em conversar com ela e cometer os seus erros e ela contigo. So, that's it. Procure, talvez não bem no início, talvez vai ser muito puxado para você, dependendo do nível. Se você estiver no nível A1, A2, você vai ficar com muito receio. Porém, é importante, quanto mais rápido você começar a conversar com outras pessoas no idioma, melhor para você. Eu, quando eu estava estudando francês todo dia, tudo que eu aprendi eu chegava praticando, até com os meus amigos que não falavam francês, eu conversava. Porque um pouco eu ensinando para elas o que eu estava aprendendo. E rapidinho, dentro de 6 meses, quando eu fiz o meu último teste, quando eu comecei, meu objetivo era chegar no nível B1. Então, dentro de 6 meses, consegui alcançar esse objetivo. Então, depois dos 6 meses, eu parei de estudar porque eu estava satisfeito e aí comecei a estudar um pouquinho de alemão. Foi muito mais difícil do que o francês. Aí depois acabei mudando e na confusão e correria acabei deixando de mão. Mas meu objetivo, o que eu queria, era estudar francês, para ver se aquilo que eu estava dizendo para os meus alunos realmente funcionava. Foi tipo uma experiência para mim. Meu objetivo era chegar no nível B1. Cheguei lá, fiquei satisfeito. Então é por isso é importante você saber disso. Por quê? Porque às vezes eu fiz uma enquete uma vez no site. Por que você quer aprender inglês? 54% das pessoas disseram que era apenas para terem conhecimento cultural, se sentirem uma pessoa mais culta. Então, às vezes, uma pessoa começa a estudar inglês, o curso, né, tem uma duração de 23 anos, né? E o aluno estuda 2, 3 anos, está satisfeito, sai do curso, mas sempre fica com aquela coisinha na cabeça, eu não concluí o meu curso. Né? Inglês é difícil demais, nunca vou aprender. Não, você tem sua motivação, por isso que a gente fala sobre a questão de objetivos, motivação, saber o que você quer no idioma e procurar a forma mais rápida e objetiva de encontrar o seu objetivo, de encontrar o seu alvo, ok? So that's it, guys. Importante desenvolver a sua rede de amizades. Por que eu deixo isso separado de ativar? Porque, assim, são bem parecidos, né? Você está desenvolvendo sua rede de pessoas com quem você pode conversar, praticar e ativar. Mas são duas etapas distintas. Você pode rapidamente encontrar um grupo de 12 pessoas com quem você pode conversar e você foca simplesmente em treinar e praticar com elas. Você não está naquela busca de encontrar mais pessoas para compor a sua rede. Então é uma coisa que pode ser temporária, né? Você vai demorar 1 mês, 2 meses para encontrar o seu grupinho, o seu tribo de pessoas com quem você se sente confortável, pessoas com quem você pode falar. E quando você concluir aquilo, aí você foca na letra A de ativar, estuda, ativa, estuda, pratica, estuda, né? Vai aplicando. E aí se perder algumas pessoas da sua rede, a pessoa não está estudando mais, ou sumiu, aí você sai de novo a criar aquele vínculo, procurar mais algumas pessoas para concluir, para fechar o seu grupo de 12 pessoas. So, network, to plain English, desenvolver a sua rede. E se você não quiser sair procurando pessoas específicas para conversar todo dia, como eu disse, tem um grupo, né, professores nativos, outros alunos dentro da plataforma já estão lá. É muito legal, você entra lá, vai conversando com um, conversando com o outro, criando uma amizade e depois tu vai puxando a pessoa para conversar contigo fora da sala de aula, né, via Skype, ou Hangouts, ou WhatsApp, coisas assim. Ok, so that's it. Passo número 4, Network, desenvolver a sua rede. Procure essa semana umas 12 pessoas com quem você pode conversar em inglês. E obviamente isso vai demorar mais do que uma semana, pode demorar 1 mês ou alguns meses para você encontrar essas pessoas que você sente à vontade para conversar todos os dias.